The Ones Who Live foi bom mesmo? 6 anos se passaram desde que a gente tinha ouvido falar de Rick Grimes pela última vez. Eram muitas as expectativas. De longe, o ponto mais esperado da franquia. O retorno do protagonista. Mas valeu a pena a espera? The Ones Who Live foi bom? Nesse vídeo, em que o seu apresentador também retorna depois de um tempinho aí sumido do canal, você vai ter a resposta para essa e outras perguntas em uma análise do Cenicamente. Será que ainda tem alguém aí? Eu passei esse tempo afastado porque eu estava num trabalho que estava acabando com a minha energia e, em parte, até com a minha dignidade. De certa forma, assim como o Rick, eu tive que me sacrificar e deixar uma parte para trás. Mas as experiências, por mais que denigram, não precisam nos definir para a vida inteira. The Ones Who Live mostra muito bem isso. Podemos escolher como vamos nos posicionar diante delas e como crescer diante delas. Eu também me libertei. Se você não me conhece, eu sou um psicólogo walker e faço análises psis de séries, especialmente The Walking Dead, e filmes. Se inscreve se você gosta dessa ideia. Os últimos eventos do xerife em The Walking Dead mostraram as comunidades, outrora em guerra, agora lideradas por ele, construindo juntas uma grande ponte que ligaria os grupos, facilitando o acesso uns aos outros na troca de recursos, para simbolizar a união que eles haviam conquistado após muitos sacrifícios. Só que uma horda gigante se direciona para as comunidades e o Rick se antecipa a ela, se sacrificando junto com os Walkers ao atraí-los para a ponte e explodir a construção com todos que estivessem a bordo, ou seja, ele e a horda. A surpresa era que, ao contrário do que todos pensaram, Rick sobreviveu à explosão, sendo levado para longe, enfraquecido, a bordo de um helicóptero misterioso chamado por Jadis, que foge junto com o líder, deixando a série órfã de protagonista ao som de Space Junk. E agora a gente descobriria finalmente o que aconteceu com ele e a jornada da Michonne para encontrar ele, e como os dois voltariam para casa ou não. The Ones Who Live começa 5 anos depois do incidente na ponte. Quando vemos aquela silhueta e os cabelos enrolados, já sabemos de quem se trata. Era ele em pessoa. Ele estava oficialmente vivo e de volta. Mas ele não parecia o Rick que a gente conhecia. O homem corajoso do qual todos se lembravam e falavam como uma lenda. Estava claro que muito tinha acontecido. Então, nós somos jogados naquele flashback da Noite Sombria. Você sabe do que eu estou falando. É difícil até mesmo processar. Em uma missão limpando a área dos Walkers para o CRM, Rick vê naquele ato sua única chance de escapatória. Nem mesmo um sobrevivente com vasta experiência, o maior líder que tivemos, conseguira escapar das armas da CRM, a República Cívica Militar. O Andrew Lincoln em pessoa pediu pela adaptação do momento chocante das HQs. Na época da série, não foi viável porque gastaria orçamento constante toda vez que ele aparecesse em cena e tivesse que retirar digitalmente a mão do personagem. Além do motivo apontado como um arrependimento pelo Kirkman, criador da obra, de que as possibilidades de cenas de ação se tornariam limitadas, como de fato aconteceu nos quadrinhos. Eu confesso que eu pessoalmente nem desejava a adaptação desse acontecimento, e sinceramente a essa altura eu me perguntava se seria necessário e bom para a trama. De qualquer forma, eu tenho minhas dúvidas se teria me agradado, exceto do jeito que foi feito. Se viesse pelas mãos de um vilão, por exemplo, como um recurso para chocar o público, ferramenta já muito saturada na franquia, eu não teria gostado. Mas com o próprio Rick decidindo fazer o sacrifício, eu acho que é a maneira mais satisfatória possível. E que bom que o próprio ator teve voz ativa para decidir se seria e como seria feito. Aliás, esse é um elemento de criação que fez toda a diferença nessa narrativa para que a história fosse exatamente o que a gente precisava que ela fosse. Épica. À altura do que foi prometido. Sem decisões tomadas por ganância de executivos, quando a indústria atrapalha a arte. Eu acredito que os atores só voltariam quando essas condições estivessem garantidas. Eles são os criadores. O Andrew Lincoln já estava insatisfeito com os rumos da franquia no período de baixa da série, lá no meio da 7ª, 8ª temporada, além do tempo para a família que ele queria ter, que foi quando a produção perdeu a mão na trama. Então,
A decisão narrativa de adaptação vinda do próprio Rick Grimes, para mim, se expressa como uma recusa do Rick em se submeter ao que querem fazer dele, tanto quanto do Andrew Lincoln em aceitar uma deturpação da obra, em defesa da essência artística. Assim como a Danai Gurira, que escreveu e praticamente co-dirigiu o episódio 4, What We, em que ela escolheu a dedo um diretor veterano de The Walking Dead. O Michael Sloves, provando-se a escolha certa ao mostrar habilidades riquíssimas de roteirização, já que o episódio 4 de The Ones Who Live é de uma maestria inédita em toda a franquia em termos de roteiro, um verdadeiro feito, inaugurando um formato totalmente refrescante e aclamado pela crítica. As notas no Rotten Tomatoes, por exemplo, em sites típicos da categoria, são as mais altas da temporada, que acredito eu. Esse episódio merece um vídeo só pra ele, e seus diálogos e atuações impressionantes. É muito empolgante de se assistir. Mesmo que você não seja fã ou nunca tenha assistido The Walking Dead, eu acho difícil você conseguir ignorar a qualidade desse episódio, ou ter argumentos pra negá-lo. Nem sempre bons diretores são bons atores, mas essa é mais uma nova prova de que bons atores costumam ter um bom tato com outras áreas do processo de criação, como roteiro e direção. Incrível o que fez a Danai aqui. As boas escolhas desse projeto se refletem no elenco e, consequentemente, no desenvolvimento dos personagens. Parece que o time de composição da série foi cuidadosamente escolhido, começando pelo Okafor. Ele é esse militar de alta patente que tem um juízo crítico bem amolado. Com o Rick, ele tem um faro. Ele já viu o suficiente para saber quando está diante de uma oportunidade para concretizar suas ideias. E ele confia no seu julgamento. Estamos diante do responsável pelos bombardeios que vimos na série principal e no spin-off. Nada mais, nada menos do que Atlanta, Los Angeles, como ele mesmo diz. E também daquele que os impediu de continuarem esses bombardeios. Para salvar milhares de sobreviventes fugitivos das zonas de bombardeio nas grandes cidades, ele sacrifica os militares em um plano kamikaze da sua esposa. E agora ele quer salvar o que resta da humanidade, mudando o CRM por dentro. É aí que ele precisa de líderes como Rick. Ele quer libertar as pessoas do completo extermínio, mas não pode, com isso, libertar quem mais quer liberdade, nosso protagonista. Também temos a Thorne, como essa atiradora de elite das forças armadas sul-africanas que acabou ficando presa em Las Vegas quando o surto estourou e não teve nenhum grande motivo como uma missão oficial. A motivação foi pessoal, um investimento de autoestima profissional. Ela queria descobrir o quão boa ela era naquilo que ela fazia de melhor, ao saber de um torneio que reuniria os melhores atiradores do mundo. Resultado, ficou presa em meio às condições impossíveis da epidemia do Wildfire. E tudo que ela mais queria era voltar para casa. Até que o mesmo Okafor também viu nela a mesma centelha que viu no Rick. As duas pessoas que queriam liberdade eram as duas pessoas que iriam ganhar poder para libertar. E nessa oportunidade, ela descobre que quer permanecer onde está e não mais se distanciar. Aí nós vamos pro Nat, a pessoa mais desconfiada que a Michonne conhece na estrada. Ele tem essa caravana de nômades imensa e o círculo muito restrito de apenas duas pessoas pelas quais ele se sacrificaria. E agora, Michonne. A química é instantânea, é um reconhecimento de almas, como se eles estivessem se reverenciando. Ele é pequeno, mas faz um barulho enorme por onde passa, e não apenas por causa das suas bombas, mas na verdade por causa da sua personalidade estrondosa, de tão atraente, que vai chamando e ganhando as pessoas, inspirando elas a andarem com ele e as atraindo como um imã. Ele, o Matthew Jeffers e a Danai passaram anos pisando nos palcos dos teatros de Nova York juntos, e a sinergia fica nítida quando eles dividem a tela. Uma escolha acertadíssima. Todos os personagens são muito atraentes pela complexidade nas camadas que a presença deles consegue evocar na história, assim como seus intérpretes. Mas, se eu tivesse que escolher um favorito entre os 4 nomes de peso que se juntam na jornada dos nossos protagonistas e velhos conhecidos, seria ele, o Ned. Ele exala carisma. E por último, mas não menos importante, o Major General Bill, interpretado pelo monumental Terry O'Quinn. Quando você olha pra ele, transmite aquela sensação enigmática de um misto de familiaridade, de que você o conhece de algum lugar, mas ao mesmo tempo de que você não pode confiar nele,
de que ele esconde alguma coisa bem maior por trás do que está na superfície. Bill não é explosivo, reativo ou ardiloso, como os vilões que a gente está acostumado. Ele é meticuloso, calculista, articulado e estranhamente amistoso. Afinal, ele sabe que está no comando da operação toda ali. Ele fica à vontade, mas sempre com um ar de quem sabe demais e está tramando algo. Você pode se preparar que vai ser da pesada. Que nem as bombas de napalm jogadas nas cidades de The Walking Dead. Esse conjunto de ingredientes irresistíveis foram pontuais para fazerem da trama de The Ones Who Live uma verdadeira inovação, elevando o universo a outro patamar. O enquadramento da história também foi fundamental para trazer um novo sentimento e a renovação que o universo precisava, vamos ser sinceros. Eu estou falando de gênero. The Ones Who Live não é um drama, terror ou série de gênero, no caso zumbi. Essa obra é uma história primordialmente de amor, acompanhada por esses outros elementos, levando tudo a uma nova dimensão. Esse tom possibilitou que a gente tivesse novas camadas aparecendo no desenvolvimento dos personagens. Para quem achava que já os viu de todas as formas, se enganou bonito. Eles têm até umas ceninhas românticas e falas que, para os mais chatos, né, ou até em uma outra história, poderia soar como um pouco brega, mas não soam, porque seria assim se, e somente se, não fosse muito bem desenvolvido o relacionamento dos dois ao longo das trocentas temporadas e exclusivamente nessa série, no nível de produção e de roteiro de muita classe. E se a gente não tivesse tão envolvidos há tanto tempo? Se você ainda está assistindo fielmente a essa altura, eu duvido que você não pensa como eu, que não tô nem aí. Eu quero o que eles me deram, ver os dois juntos, se declarando e tendo muitos pontos altos. Sobrou ainda espaço para um gosto de familiaridade no antagonismo, com a Jadis voltando com tudo, o que dá um clima de velhos tempos, raízes, rincha antiga, uma rivalidade quase amigável. Uma vilã conhecida, com a motivação de salvar o mundo, quem diria, do jeito enviesado que ela acredita, aquela coisa de o mal necessário, como o Merle lá em Irmão do Daryl, a gente via muito. Os reencontros foram satisfatórios? Aqui eu vou ter que ser polêmico e dizer que foi parcialmente satisfatório. O reencontro que realmente foi satisfatório foi o do casal, Rick e Michonne. O Rick encontrando seus filhos era algo que todo mundo desejava, mas por mais que tenha sido algo representativo, ficou faltando uma direção mais atenta no final para fazer com que as reações demonstrassem mais entrega. Tudo bem que a gente poderia dizer que talvez não quisessem pressionar o Anthony Azor e aquele Fleming por eles serem atores muito jovens, que é justo. Mas a gente já viu pelo menos aquele mostrar reações bem genuínas. Foi só uma passagem para dar o final feliz e foi muito bonito, não se engane. Eu também fiquei muito feliz. Mas o principal mesmo foi a gente, por questões de impossibilidade prática, especialmente narrativa, né, de amarrar uma história que tivesse todos os membros originais, que desse tempo de desenvolver com calma, mas a gente não ter o reencontro com a Carol, a Maggie e com certeza o Daryl, que são os personagens mais antigos e, no caso do Dixon, o melhor amigo do protagonista. Essa falta eu ainda tô sentindo. Eu espero que o Andrew Lincoln faça uma aparição na série dele, porque senão eu vou ficar decepcionado. Até com o Negan seria um reencontro curioso, de muito potencial, velho. Imagina o Rick vendo que o vilão se redimiu e ainda salvou a filha dele. Pensa nele se dando conta na decisão acertada que ele tomou, seguindo o desejo de paz do filho dele, o Carl, que aliás é muito bem homenageado. Eu fiquei feliz de ter isso também lá como elemento central ali, espinha dorsal pro Rick, pro desenvolvimento dele em The Ones Who Live, e aquela satisfação batendo com um misto de surpresa que ele teria vendo tudo isso, que ele vai ter, ele terá quando a gente, eu espero, tenha esses reencontros. A partir de agora eu vou responder umas perguntas que eu acredito que estão na cabeça dos fãs, assim como eu, nesse momento, e que inclusive me fizeram nesse meio tempo, mesmo sem lançar conteúdo. Como continuar o universo? Uma série focada nos filhos dos protagonistas? Não considero uma boa ideia, não. Para mim, soaria como uma tentativa cansada de esgotar os recursos do universo. Mesmo a gente tendo os personagens bastante interessantes, né, como a Judith, por exemplo, mas eu acho que faltaria inovação baseado no que eu estou observando da movimentação dos roteiros como um todo. Vai ficar repetitivo e outra, eles já resolveram a questão da sobrevivência para esses jovens, lutaram a série toda para isso e conseguiram. Aí chegaram nossos pais, Rick e Michonne, e resolveram mais ainda, cheios de suprimentos e força tática do CRM, ao lado deles.
Eu queria mesmo um problema de relevância maior que justificasse a urgência e que representasse um desafio à altura e uma solução definitiva para a franquia Walking Dead como um todo. The Ones Who Live foi isso. Esse esticamento do universo vai saturar ele de vez se continuarem pensando mais em ganhos do que no bem da série. O Felipe perguntou: vi que você sabe muito sobre o universo The Walking Dead. Qual trilogia você mais recomenda para quem vai começar a assistir agora? Pessoalmente, eu gosto muito do início de Fear, com aquele ar de apocalipse sendo mais ampliado, coisa que não tivemos lá na série original. A sociedade já havia caído quando Rick acordou. Então, se você quiser pegar uma boa visão do que aconteceu antes daquele patamar de fim da civilização, seria uma boa. Mas as temporadas seguintes dispersam bastante desse argumento inicial, embora ainda apresentem bons personagens e algumas tramas bem desenvolvidas. Agora, para fechar a experiência no universo com chave de ouro, eu recomendo fortemente The Ones Who Live. Te dá as respostas principais que você, como um fã da série original, fica na cabeça querendo saber. Soa como a conclusão que a gente não teve para The Walking Dead. E fora elas, a outra que eu curti, mas é mais um bônus, é Daryl Dixon. É uma experiência com uma estética diferenciada, muito graças às locações chamativas e os variantes, que a gente não teve, por exemplo, em The Ones Who Live, que tem o principal envolvimento do CRM, que é quem faz esses experimentos em primeiro lugar. Ele também perguntou o que eu achei da série da Maggie e do Negan. Como Walker de carteirinha, eu me diverti. Confesso, mas eu não acho que acrescente muito a trama. É legal ver os personagens que você gosta ali, os Walkers, né, que são sempre ótimos, mas Maggie e Negan reprisam a trama que eles já resolveram no fim da série principal. E eu gostei mais de como ficou lá, na última temporada de The Walking Dead. Mas aí é pessoal. Já o Hugo perguntou: e como você quer que seja o encerramento do universo? Eu, sinceramente, estou satisfeito com o universo The Walking Dead a essa altura. Mas, se for pra coisa dos variantes e os spin-offs levarem a algum lugar, eu adoraria que fizessem os episódios mais estruturados, robustos, como em The Ones Who Live, com uma grande reunião e batalha contra os mortos, com tudo voltando aos seus lugares de origem. A gente precisaria de um roteiro de peso, com questões realmente relevantes e frescas para a mitologia da série como um todo, que desse o peso que esses personagens merecem. Quem sabe um filme super evento, ao invés da série, como já houve uma tentativa. A questão da extinção dos recursos e, consequentemente, da humanidade completa, como levantada pelo General Bill, seria uma boa premissa. Mas a gente precisaria de um roteiro com peso e com questões relevantes e frescas para a mitologia da série, que desse peso narrativo para a trama. Também com devido tempo de reencontros, deixando esses personagens se restabelecerem com o finale feliz, para encerrar de vez, né? Eles merecem. A história que me faltava era a do Rick. Agora, se bolarem um grande evento de reencontros e com os Walkers bem inovador, vai ser uma cereja do bolo imperdível. Mas claro que, como fã apegado, eu vou me agradar com mais episódios dos figurões, como a gente vai ter. Tem as novas temporadas aí, e sabe-se lá até quando vai continuar. Mas vem cá, agora a questão que não quer calar. The Walking Dead, The Ones Who Live. Foi bom? Foi. A estrutura tem um escopo cinematográfico. São os 3 filmes que prometeram. O elenco, as atuações, a escrita, o conjunto de elementos que compõem a produção é mais arrojado. Você sente que ganhou o carinho, a atenção e a dedicação que mereciam por parte dos realizadores. Mas, no que toca no ponto do CRM como ameaça, eu achei que o desfecho teve uma solução fácil. Provavelmente pelas questões práticas do formato escolhido, de ser uma série de 6 episódios, até para não correr o risco de saturar o público com enrolação. A República Cívica mostrou ter o potencial que as expectativas criadas pelas outras produções prometiam, sempre que ela espreitava. Eu, por exemplo, fiquei muito intrigado com o argumento do General Bill para justificar as atrocidades da alta cúpula do CRM. Mas isso só se cumpriu até a página 2, ou melhor, até o episódio 5 com a conclusão do arco da Jadis. No 6º episódio, por mais interessante que fosse a premissa, ela não atingiu o auge, porque a derrocada deles ocorreu num piscar de olhos, sem grandes dificuldades, e ainda ignorou as consequências do que foi estabelecido, como se tivesse sido tudo resolvido depois de revelar nada menos do que uma possível extinção de recursos da humanidade sobrevivente nos próximos anos.
Mas a série funciona, e sabe por quê? Porque, apesar desses problemas que parecem grandes, você não tá ali pelo CRM. Tudo que você quer saber é do retorno do protagonista para casa. E essa parte se cumpre com muita satisfação. O Andrew Lincoln merece o Emmy que nunca entregaram na mão dele. Mais uma vez, que atuação! Se essa for a última vez que virmos Rick Grimes, o que eu tenho minhas dúvidas, eu, como fã, estou satisfeito. Mas eu espero que a gente tenha a grande reunião com toda a família pós-apocalíptica que significa tanto para The Walking Dead. Esses são os meus pensamentos sinceros sobre a jornada que tivemos com essa história. E eu tô animado para saber o que você tem a dizer. Deixa aí nos comentários pra gente conversar. Me segue se ainda não for inscrito. Manda pros amigos Walkers. Tudo isso aí que você já sabe. Pra ver o que eles acham, deixa o like. E eu te vejo no próximo. Valeu!